Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton, de Educação Física, e vocês todos são muito bem-vindos na nossa nova aula de número 32, para vocês aí do quarto ano. Bem, pessoal, na aula de hoje, nós vamos conhecer mais alguns jogos de papel e caneta. Os jogos chamados Sprout, Ligue 4 e Senha. São jogos muito bacanas, criativos, muito interessantes de se jogar e que a gente não precisa de muitos recursos, né? Apesar de alguns desses jogos terem uma origem de brinquedos feitos na indústria, né? De brinquedos fabricados. Mas vamos lá, pessoal, vamos conhecer então esses novos jogos aí para ser feitos apenas com papel e caneta, papel e lápis e caneta, né? Então, Sprout, Ligue 4 e Senha. E quais materiais nós vamos precisar? Tá? Para a aula de hoje, nós vamos precisar de folhas de papel, pode ser papel sulfite, aquele mais branquinho, né? Folha de caderno, se não tiver, ou algumas folhas de rascunho, talvez, desde que estejam, pelo menos um lado tem que estar em branco, tá? Bem, gente, vamos precisar também de um companheiro para jogar, né? Cada companheiro vai ter que ter a sua caneta e, de preferência, se puder, de uma cor diferente, tá? Bem, gente, jogos de papel e caneta. Os jogos de papel e caneta, eles são uma maravilha, não é mesmo? Nós não precisamos de quase nada. Talvez uma régua, né, ou mais alguma caneta de alguma outra cor, uma cor diferente. Às vezes, alguém para jogar. Algumas podem ser feitas sozinhas, outras podem ser feitas com bastante gente, né? Algumas são só em dupla, tá? Bem, gente, alguns jogos de papel e caneta, eles são em grupo, né? Como Stop, como o jogo do dicionário, né? E esses, para duas pessoas, por exemplo, a gente pode falar, por exemplo, lembrar o jogo da velha, né? Outros jogos podem ser feitos com duas, mas ele também dá para fazer com mais pessoas. O jogo do pontinho, por exemplo, né? O jogo do pontinho, que normalmente a gente faz um contra o outro, mas cabe mais gente também. Quem fizer mais pontos, né? Quais jogos de papel e caneta vocês sabem jogar e quais são os seus jogos preferidos? Vem cá jogar! Na aula de hoje, nós vamos rever o canal muito interessante, muito bacana, da professora de matemática e pesquisadora de jogos, né? A professora Katia Kuriansky, em seu canal, o canal chamado Vem cá jogar. Se vocês clicarem no título, vocês vão acessar a página principal da professora, né? Bem, gente, entre diversos estilos de jogos apresentados no canal, ela criou uma série especialmente feitas para jogos de papel e caneta só, né? E de onde, né, dessa série, onde nós vamos aprender alguns joguinhos, 3 desses joguinhos aí, na aula de hoje. Quem sabe, né, gente, vocês experimentam, conhecem mais algum, né? Dá uma pesquisada, dá uma vasculhada e vê se tem mais algum jogo interessante, né, pessoal? Então vamos lá e vamos começar. Vamos começar com como jogar Sprouts. Sprouts é um jogo matemático para 2 jogadores, inventado por John Conway e Michael Patterson. No começo desenha-se alguns pontos no papel, né? E a gente pode começar pouquinho, de 3 pontinhos até 6. Em cada movimento, o jogador deve conectar 2 pontos, ou um ponto a si mesmo, com uma linha, mas sem cruzar as outras linhas. Não pode, fazer uma linha, a outra linha não pode passar no meio. Tá, pessoal? Vamos entender mais como é que eles fazem, né? E depois disso, o jogador deve definir... vamos voltar aqui, vamos entender aqui, né? Esse é um pontinho, lembra que no slide anterior a gente tinha esses pontos aqui, né? Tá? E daí, esse pontinho, tá? Uniu com o outro, esse uniu com esse daqui, cada um com uma caneta, né? E fomos aumentando as jogadas. Mas como é que a gente joga isso? Depois que a gente une um ponto, né? Um jogador deve definir um novo ponto na linha que acabou de desenhar. Para cada ponto pode estar ligado no máximo 3 linhas, tá? Então, quando a gente faz uma linha, a gente cria um pontinho aqui no meio, tá? Então a gente cria outro ponto. Cada vez que a gente cria essa linha, um pontinho no meio vem também. O jogador que não tiver uma jogada válida
perde o jogo. Parece fácil, parece simples, gente, mas vai chegar uma hora que algum dos dois jogadores não vai conseguir fazer mais nenhuma jogada, né, ó. Então nós vemos aqui um exemplo, ó, um pontinho que foi ligado ele mesmo, e aqui no meio a gente cria um outro ponto, ó. E vamos mostrar os erros desse jogo, né? Cruzar as linhas em cada ponto, e nem cada ponto pode estar ligado a mais de 3 linhas, tá? Então aqui, ó, nós temos uma linha com 4 saídas, ó, então isso daqui não pode ser feito, e aqui temos uma linha cruzada que não pode ser feita também. Você consegue identificar e responder nas atividades qual é o erro A e qual é o erro B? Né? Qual é a linha cruzada e qual é as linhas com mais de 3 pontos? Né? Nós temos o erro A e o erro B aqui. Como jogar Ligue 4? Passando agora para outra atividade, né? O Ligue 4. O Ligue 4 é um jogo para 2 jogadores criado em 1974 por Ned Strong e Howard Wexler. Trata-se de um jogo de alinhamento vendido pela Estrela e também pela Hasbro, mas que pode ser jogado com papel e caneta. Então a professora Kátia, ela fez uma adaptação para a gente de papel e caneta. Bem, nós vamos fazer uma linha que vai servir de base, né? E depois vamos desenhar 7 círculos, um do lado do outro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 círculos, ó, um do lado do outro aqui. Né, pessoal? E daí, acima de cada círculo, vão fazendo mais fileiras, ó, com 7 círculos, totalizando 6 fileiras cada. Né? 6 fileiras com 7 círculos cada, tá? Cada jogador usa uma cor de caneta. Então, escolhe uma coluna e pinta um círculo vazio, desde que todos os círculos abaixo dele estejam pintados, ó. Então, ó, você não pode criar um círculo em algum local diferente, tá? Tem que ser sempre, ele tem que ter sempre uma base de apoio aqui embaixo. Então, cada um risca uma vez. Vence quem alinhar 4 círculos de sua cor na horizontal, vertical ou na diagonal. Tá? Então, quem quiser conferir e assistir as regras do jogo em como jogar Ligue 4, jogos de papel e caneta. Essa daqui, pessoal, são os desenhos que eu fiz e essa é a tela da professora fazendo atividade, né? Então a gente vê que essa atividade lembra um pouquinho o jogo da velha na forma como a gente vence ela, né? Olha que legal, ela fez 4 linhas na diagonal. E olha que interessante, né? Olha a versão industrial desse jogo. Né? Então, muitos jogos industriais a gente também consegue replicar de papel e caneta, né? Agora vamos para o nosso último jogo de hoje, né? Vamos jogar Senha, ou conhecido como Mastermind. O jogo Senha, cujo nome original é Mastermind, foi criado em 1971 por um pesquisador ou matemático chamado Mordechai Meirowitz. E nessa aula nós vamos apresentar essa versão adaptada, né, para papel e caneta, né, feita pela professora Kuriansky. Bem, o jogo original vem com 7 pinos de 7 cores, utilizados para compor a senha, que substitui-se por algarismos de 1 a 7 e pinos menores em preto e branco para marcar o resultado, né? Bem, gente, aos quais a gente substitui-se por bolinhas cheias, preto, ou bolinhas vazias, o branco. Tá? Então esse jogo, gente, eu comecei a pesquisar e depois eu vi que esse jogo eu já tinha jogado na minha infância, não me lembrava dele. É muito legal, muito emocionante pesquisar a brincadeira às vezes, né? Então vamos entender a nossa brincadeira, a nossa versão para papel e caneta, tá? E um pedaço de papel, a gente vai escrever um número de 1 até 4, né? Um número com 4, perdão, um número com 4 algarismos, tá? De 1 a 7. Então são 4 algarismos que você pode escolher o número que você quiser, desde que vá até 7. Né? E sem repeti-los, não pode ter 1, 3, 7, por exemplo, tá? Não pode repetir. Né? Essa será a sua senha, tá? E você deve manter ela escondida do outro jogador que vai ter que descobrir a sua senha. Então ela é segredo, tá, gente? Ó, a gente vê aqui, ó, né? Não deixe o outro jogador ver. O segundo jogador, ele deve adivinhar a senha
e começa escrevendo os 4 algarismos que ele acredita que possa ser, né? E aí a resposta do que está certo deve ser feita através das bolinhas, sendo uma bolinha fechada para cada algarismo correto na posição correta e uma bolinha aberta para cada algarismo correto, porém na posição errada, trocada. As respostas das bolinhas, elas são analisadas e o segundo jogador tenta uma nova combinação. O jogo continua até que a senha seja descoberta ou combina-se previamente o número máximo de tentativas, de rodadas, né? Para que a senha seja descoberta. Uma hora, lógico, vai ser descoberta, né? Bem, gente, e depois é hora de inverter os papéis. O segundo jogador escreve uma senha para que o primeiro tenha que acertá-la. Ganha quem acertar a senha em um menor número de tentativas. E olha aqui o nosso exemplo, né? 5, 7, 4, 3, ó. Então, na primeira tentativa, 1, 3, 4, 7. Ele tinha uma bolinha fechada. Então, um número estava certo e no lugar certo. Ó, a gente pode ver aqui, né? O número 4 está certo. Então, esse número 4 representa a bolinha fechada. Só que quem está chutando, quem está escrevendo esses números aqui, não sabe disso, tá? Então, quem está com a senha, quem tem posse da senha, vai falar, acertou 2 e um desses 2 que acertou estava na posição certa. Ó. Qual foi o outro número que foi acertado aqui? O 4 no lugar e o 3, só que o 3 fora de lugar, tá vendo? Ó? E aí a pessoa trocou as configurações. 1, 4, 5, 2, né? Então, ó, ela acertou 2 números, mas nenhum dos 2 números está no lugar certo, né? E ela vai tentando e vai raciocinando. É difícil esse jogo um pouquinho, né? Até que ela acerta o número final, tá? Bem, gente, e os resultados? Qual jogo você gostou mais? Qual jogo foi o mais fácil? Qual foi o mais difícil? Conseguiram entender todas as regras com facilidade? Como devolutiva para essa tarefa, eu gostaria de ver cada um desses jogos finalizados. Vocês podem tirar uma foto nítida de cada atividade, sem tanta resolução, para não ficar pesada para enviar para o professor, né? Ou enviar as folhas desses jogos realizados também. Esses jogos, eles estimulam a nossa memória, o nosso raciocínio, né? Além de ser ótimas formas de passar o tempo. Você assistiu e se interessou por mais algum jogo do canal da Professora K? Façam as atividades propostas para a aula de hoje, mantenham-se ativos e tenham uma ótima semana de estudos.